Nos tempos do faraó, o monoteísmo não era considerado uma prática egípcia. Sempre foi associado ao islamismo, judaísmo e cristianismo. Mas poucas pessoas sabem que foram os egípcios que tentaram acabar com o politeísmo por volta de 1358 a.C. Akenaton foi o responsável pela tentativa de direcionar o culto apenas para o deus do sol. Vamos descobrir a história desse faraó mais adiante. Já se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, vamos ao vídeo. Herança do reino. Nasceu no ano de 1372 a.C., filho do faraó Amenófis III e a rainha Ti. Akenaton não era o primeiro herdeiro que seria nomeado para suceder seu reinado. Esse lugar era do seu irmão mais velho, Tutmoses. Ele faleceu por causas desconhecidas durante o governo de seu pai. Doenças. É possível que o faraó tenha sofrido de algumas doenças, principalmente genéticas. A lipodistrofia muscular foi bem representada pelas estátuas do governador do Egito. A síndrome de Marfan também foi demonstrada pelo seu rosto comprido e olhos puxados, além dos dedos finos. Problemas cardíacos, segundo pesquisadores, ocorreram por causa dessa doença. Família. Por causa de um acordo diplomático, Akenaton tomou a princesa de Tebas como sua concubina. O acordo aconteceu para que as relações fossem fortalecidas. Ele teve inúmeras esposas, mas a que nós conhecemos melhor é a rainha Nefertiti. Casou pouco antes de assumir o trono e teve 6 filhas. Ele também casou posteriormente com uma nobre com quem teve uma filha. Apesar de desconhecermos essa história, vários hieróglifos da época permitem que saibamos que ela foi tão importante quanto Nefertiti para o reino. O faraó teve bastantes casamentos, mas seu único filho foi fruto de um relacionamento incestuoso com uma de suas irmãs. A relação trouxe Tutancâmon para o mundo. Fortuna. O Egito se tornou uma potência militar na época e, por causa disso, dominou o norte no sentido da Síria. No canal de Suez, era possível fornecer tecidos, madeiras e vários minerais. Já pelo sul, para a Núbia e suas minas de ouro era um local estratégico para o comércio. O lugar dava acesso à África Negra e todas as suas riquezas de marfim, peles e madeiras. Todas essas conquistas tornaram possível que grandes riquezas fossem herdadas de seu pai. Graças a isso, o faraó conseguiu iniciar várias transformações políticas e também religiosas. Aton. A grande transformação que Akenaton propôs foi o culto de Aton, a terceira divindade solar. Alguns dados arqueológicos nos permitem saber que o culto à divindade era algo predominantemente na cidade de Tebas, mas Amon-Ra era cultuado por todo o Egito. A adoração era tão grande que a casta sacerdotal chegou a ter mais riquezas que o próprio faraó. O governador iniciou reformas que continuaram quando seu filho chegou ao poder. As mudanças tinham como finalidade diminuir o poder dos adoradores de Amon-Ra. A primeira mudança foi a construção de um templo dedicado ao deus em Tebas. Usou técnicas novas de construção que facilitaram o processo. Ele tentou impor a adoração ao deus em todo o império, construindo templos por todo o país. Criou até uma nova cidade entre Tebas e Mênfis, as duas antigas capitais do Egito. Nessa cidade ele construiu jardins, templos grandes, pátios e plantou árvores porque acreditava que o culto solar deveria ser feito ao ar livre. O local atraiu cerca de 50 mil pessoas para viver aquelas construções. A cidade foi financiada pela renda dos antigos templos. Os sacerdotes estavam bem descontentes porque teriam que perder muitos dos seus privilégios. Akenaton se autodenominou representante de Aton na Terra, tirando a autoridade do sumo sacerdote, incluindo seu poder político. Essa foi a primeira religião monoteísta da história, segundo alguns especialistas da época. O faraó não se limitou à criação da cidade, mas levou à censura de todas as outras crenças tradicionais. Ordenou que fosse eliminada todas as imagens humanizadas dos deuses, esculturas, relevos, móveis e tudo que fosse referência.
Um tempo depois, Akenaton mandou que fosse apagado o nome do sacerdote de todos os monumentos, mesmo aqueles que também tinham o nome de seu pai e outros faraós. Confronto. Enquanto estava na missão de transformar o Egito todo em monoteísta, o rei de Biblos, que era um dos seus principais aliados, escreveu para ele pedindo ajuda em um conflito. Confrontos aconteceram durante um tempo e depois de algumas derrotas, Akenaton resolveu ficar de fora e ordenou que o comissário que o representava se retirasse do norte de Canaã. Fim da censura. Algumas coisas impediam as reformas religiosas de Akenaton. A ideia de um único Deus para toda a população e culto público foram exemplos disso. O primeiro era um problema por causa da cultura que existia no país de cultuar vários deuses. Vários artesãos e camponeses tinham esse estilo de adoração por gerações em suas famílias. Em segundo lugar, o culto era público, então quando os súditos do faraó iriam para seu lugar reservado, suas casas e etc., continuavam a adoração aos seus deuses, independente da censura. Inclusive, Akenaton diminuiu a importância do culto quando 4 de suas filhas morreram devido a uma epidemia que devastou o Egito inteiro. Isso fez com que a população não deixasse seus deuses antigos, pois acreditaram que Aton não era capaz de cuidar do povo. A destruição do monoteísmo de Akenaton. Quando o faraó morreu em 1335 a.C. e seu trono passou para seu filho Tutancâmon, foi decidido a destruição do culto que seu pai havia estabelecido. Foi reestabelecido o culto dos deuses antigos. A decisão do novo faraó foi principalmente restaurar o apoio do clero e do povo em uma época em que os confrontos estavam dominando a região. Além do culto, a cidade de Akenaton também foi abandonada. Curiosidade. Segundo especialistas, Akenaton era um poeta místico. Foram encontrados poemas em seus murais durante o seu reino. Escreveu sobre as correntes de água e várias alusões à natureza. Inclusive, uma frase sua aparece na Bíblia em Salmo 104 com uma versão modificada. Todos os líderes têm suas qualidades e defeitos. Podemos ver Akenaton como um poeta que era apaixonado por sua família e seu Deus. Em contrapartida, seu fanatismo não o fazia enxergar outras formas de pensar. O que você achou da história de Akenaton? Conta pra gente seu momento favorito do faraó. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares para que cheguem cada vez mais pessoas. E não esqueça, deixe seu like.